Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa tecnologia que está silenciosamente moldando o nosso mundo. Sabe, desde as redes 5G até equipamentos médicos super avançados, estamos falando dos FPGAs e da linguagem que dá vida a eles, o VADLL. Para a gente começar, que tal uma pergunta? E se fosse possível montar, desmontar e reconfigurar o hardware de um chip com a mesma facilidade que a gente monta coisas com blocos de Lego? Fica com essa ideia na cabeça porque ela é o coração de tudo que a gente vai ver hoje. Ok, então vamos direto ao ponto. Nesta primeira parte, a gente vai entender o que são exatamente esses tais Legos digitais e o que é que eles têm de tão especial. Bom, um FPGA, que vem de Field Programmable Gate Array, é, na essência, um chip que sai da fábrica sem uma função específica. É uma tela em branco. Pensa assim, é uma grade cheia de pequenos blocos lógicos e uma rede de fios. A mágica toda é que a gente pode dizer para esses blocos o que fazer e como se conectar uns aos outros, mesmo depois do chip já estar pronto. E é aqui que a coisa fica interessante, principalmente quando a gente compara com uma CPU normal. A CPU tem uma arquitetura fixa, ela foi feita para executar uma lista de comandos de software, um depois do outro. Já o FPGA, ele não executa software, ele se torna o hardware. A descrição que a gente manda para ele o transforma fisicamente no circuito exato que a gente precisa para aquela tarefa específica. Ok, isso levanta uma outra questão, né? Se um FPGA é essa tela em branco, como é que a gente pinta o nosso circuito? Como a gente dá as instruções para ele virar o que a gente quer? A resposta está numa linguagem bem especial. E essa linguagem é o VHDL. E olha, aqui tem um ponto que é fundamental entender. VHDL não é uma linguagem de programação como Python ou C++. É uma linguagem de descrição de hardware. Parece um detalhe, mas a diferença é gigantesca. E a gente já vai ver o porquê. Uma linguagem de programação diz para um processador: faça isso, depois faça aquilo, depois aquilo outro. É tudo em sequência. Já o VHDL, ele descreve componentes físicos, como eles são e como eles estão conectados. E no mundo do hardware, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, em paralelo. O VHDL foi criado justamente para descrever essa realidade, essa natureza concorrente. E o legal é que o VHDL faz isso de um jeito bem elegante, que se resume a duas partes principais. Primeiro, tem a Entity. Pensa nela como uma caixinha de um componente eletrônico, que só mostra os pinos de entrada e saída. E depois tem a Architecture, que é o que descreve o que de fato acontece lá dentro, a lógica que conecta tudo. E o mais legal é que essa descrição é, de uma simplicidade que impressiona. Essa linha de código, ela não está dizendo pegue o valor de A, depois o valor de B e faça uma operação AND. Não, ela está dizendo existe uma conexão física onde a saída Y é o tempo todo o resultado da operação AND entre as entradas A e B. É a descrição de um estado físico, não um passo a passo. Agora a gente chega na parte que, olha, muda o jeito da gente pensar. É o que realmente define a diferença entre descrever hardware e programar software. É aqui que o conceito de tempo e de operações acontecendo em paralelo fica super claro. Dentro do VHDL, existem dois jeitos principais de guardar valores, signal e variable. Um signal representa um fio de verdade, uma conexão física. O valor dele só muda depois que todos os cálculos daquele ciclo de clock terminam. Já uma variable é como se fosse uma anotação rápida, um valor temporário que muda na hora. Entender isso é tudo. Para isso ficar claro de vez, vamos ver um exemplo bem simples. Imagina um circuito com duas saídas. As duas recebem a mesma instrução, inverter o valor a cada pulso de clock. Só que uma delas é controlada por uma variável e a outra por um signo. O que será que acontece? Então vamos lá, vamos analisar o que acontece exatamente no primeiro instante em que o relógio do sistema dá aquele pulso. Olha só o que acontece. A variável inverte seu valor e no mesmo instante a saída que depende dela, a saída var, também muda. É imediato. Agora, o signal, ele também recebe a ordem para mudar, mas a sua atualização fica agendada para o final do ciclo. Por causa disso, a saída dele, a saída SIG, ainda está mostrando o valor antigo, 0. E aqui está o grande momento ahá. A variável é uma nota local, instantânea. O signal é um fio de verdade, que espera o sistema inteiro se estabilizar no final do ciclo do clock para só então mudar de estado.
É assim que o hardware funciona no mundo real. E é por isso que o VHDL é tão poderoso para descrever esse comportamento. Isso é hardware, não software. Beleza, agora que a gente pegou a base, vamos ver como essa forma de pensar nos permite resolver problemas que parecem complicados de um jeito, nossa, super elegante. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar daquele enigma clássico, né? O fazendeiro, o lobo, a ovelha e a alface. As regras são simples, mas a lógica para evitar que o lobo coma a ovelha ou que a ovelha coma a alface, aí está o desafio. E aí vem a pergunta, como a gente descreve essa lógica toda em VHDL? Bom, com essa única linha de código. É simplesmente genial. Essa linha cria um circuito que o tempo todo verifica as condições de erro. Ela basicamente diz, a saída erro vai ser 1 se o lobo e a ovelha estiverem juntos sem o fazendeiro, ou se a ovelha e a alface estiverem juntas sem o fazendeiro. Para qualquer outra situação, a saída erro é 0. É a descrição perfeita e simultânea das regras do jogo. Depois de ver um exemplo desses, fica mais fácil conectar os pontos e entender por que essa tecnologia de hardware reconfigurável tem um impacto gigantesco no mundo real. O mercado de FPGAs é enorme e só cresce. Se a gente olhar, por exemplo, o setor de telecomunicações, eles são cruciais ali em áreas que precisam de processamento de dados em altíssima velocidade e com latência quase zero. Na verdade, eles são a espinha dorsal de muitos sistemas que a gente usa hoje. Nas telecomunicações, eles gerenciam aquele fluxo massivo de dados da internet. Nos carros, eles processam informações de sensores para sistemas de segurança. E nos hospitais, eles permitem que máquinas de ressonância magnética processem imagens em tempo real. Então, o ponto principal é o seguinte: FPGAs oferecem uma capacidade de processamento em paralelo que os processadores normais simplesmente não conseguem alcançar em certas tarefas. E isso os torna perfeitos para prototipar novos chips e para rodar algoritmos que precisam analisar muitos dados ao mesmo tempo, de forma instantânea. Resumindo, então, por que as equipes de engenharia escolhem usar FPGAs? Basicamente por 4 grandes motivos. A flexibilidade incrível de poder reconfigurar o hardware, o poder do processamento paralelo, a velocidade com que se pode criar e testar um protótipo, e também porque para produções menores pode ser muito mais barato do que mandar fabricar um chip personalizado do zero. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para fechar. A computação sempre foi baseada na ideia de um hardware fixo rodando um software flexível. Mas agora a gente tem um hardware que pode ser tão flexível quanto o software. E a pergunta que fica é: o que seremos capazes de criar quando os nossos próprios circuitos puderem se adaptar e mudar de ideia em tempo real? O futuro da computação pode ser muito mais reconfigurável do que a gente imagina.